Você já imaginou acordar de madrugada com a cama tremendo, as paredes estalando, o chão se movendo sob seus pés, e em poucos segundos perceber que nada do que você faça pode impedir a força da natureza? Parece cena de filme, mas milhões de pessoas vivem essa realidade todos os anos. Enquanto países como Japão, Chile e Turquia convivem constantemente com terremotos devastadores, existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se isso acontecesse no Brasil? Será que estamos realmente protegidos? Ou apenas tivemos sorte até agora? Durante décadas, os brasileiros cresceram acreditando que nosso país está livre de grandes terremotos. Mas será que essa afirmação é completamente verdadeira? A resposta pode surpreender você. Todos os dias, o planeta está em movimento. Debaixo dos nossos pés, existe uma enorme camada de rochas gigantescas, chamadas placas tectônicas. Essas placas nunca param. Elas deslizam lentamente, poucos centímetros por ano. É justamente quando elas travam umas contra as outras e liberam energia de forma repentina que nasce um terremoto. Em poucos segundos, uma quantidade absurda de energia é liberada. É como milhares de bombas explodindo ao mesmo tempo no subsolo. O resultado? Prédios desabam, pontes quebram, estradas racham, cidades inteiras podem ficar sem energia, água e comunicação. Foi assim no Japão, foi assim no Chile, foi assim na Turquia e também em diversos outros lugares do mundo. Mas existe um detalhe importante. O Brasil está localizado praticamente no centro da placa sul-americana. Isso significa que estamos longe das bordas, justamente onde acontecem os maiores terremotos do planeta. Por isso, eventos extremamente destrutivos são muito menos prováveis aqui do que em países localizados sobre falhas tectônicas ativas. Mas isso não significa que o Brasil nunca treme. Na verdade, o solo brasileiro registra centenas de pequenos tremores todos os anos. A maioria deles é tão fraca que quase ninguém percebe. Outros fazem portas balançarem, janelas vibrarem e assustam moradores. Estados como Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Acre e Mato Grosso já registraram terremotos sentidos pela população. Em alguns casos, casas apresentaram rachaduras. Objetos caíram das prateleiras. Pessoas correram para as ruas sem entender o que estava acontecendo. Imagine viver essa cena. Você está assistindo televisão, tudo parece normal. De repente, o sofá começa a vibrar. Os copos fazem barulho. O lustre balança. Você pensa que está passando mal, mas então percebe que toda a casa está tremendo. Seu coração dispara. Você olha pela janela. Os vizinhos também estão desesperados. Ninguém sabe o que fazer. Agora imagine se esse tremor fosse muito maior. É aqui que surge a pergunta mais inquietante. O que aconteceria se, por algum motivo, um terremoto de grande intensidade atingisse uma cidade brasileira? Antes de tudo, vale dizer que especialistas consideram esse cenário extremamente improvável nas regiões mais populosas do país. Mas imaginar suas consequências ajuda a entender nossa vulnerabilidade. Muitas construções brasileiras não foram projetadas com os mesmos critérios antissísmicos usados em países como Japão e Chile. Isso acontece porque, historicamente, o risco sempre foi considerado muito baixo. Se um terremoto muito forte ocorresse em uma área urbana, diversas construções poderiam sofrer danos importantes, especialmente as mais antigas ou mal conservadas. Hospitais poderiam ficar sobrecarregados. Rodovias poderiam ser interditadas. O fornecimento de energia poderia ser interrompido. Linhas de comunicação poderiam falhar. O trânsito se transformaria em um enorme congestionamento. Supermercados seriam rapidamente esvaziados. Filas se formariam nos postos de combustível. O medo se espalharia mais rápido do que qualquer tremor. Porque quando uma população não está acostumada com terremotos, o pânico costuma ser um dos maiores perigos. As redes sociais seriam inundadas por vídeos. Pessoas gravariam prédios balançando. Alarmes disparariam. Boatos surgiriam em questão de minutos.
Alguns diriam que outro terremoto ainda maior estaria chegando. Outros espalhariam notícias falsas. E, no meio da confusão, distinguir informação verdadeira de boatos se tornaria um enorme desafio. Mas existe outro fenômeno que assusta ainda mais: as réplicas. Depois de um terremoto forte, novos tremores podem acontecer nas horas, dias ou até semanas seguintes. Mesmo sendo menores, eles podem atingir estruturas já danificadas. É por isso que equipes de resgate trabalham com extremo cuidado em áreas afetadas. Agora imagine tudo isso acontecendo em uma grande capital brasileira. Milhões de pessoas tentando ligar para familiares ao mesmo tempo. Internet congestionada, elevadores parados, aeroportos interrompendo operações, escolas sendo evacuadas, empresas fechando as portas. O impacto econômico poderia ser gigantesco, mas existe uma boa notícia. A ciência monitora constantemente a atividade sísmica no Brasil. Universidades e instituições especializadas registram tremores diariamente. Esses dados ajudam pesquisadores a entender melhor o comportamento do nosso território. Embora pequenos terremotos possam ocorrer, a probabilidade de um evento comparável aos grandes desastres observados em países localizados sobre limites de placas tectônicas continua sendo muito baixa. Mesmo assim, conhecer os riscos naturais é importante. Saber como agir durante um tremor pode salvar vidas. Manter distância de janelas. Proteger a cabeça. Evitar elevadores. E seguir as orientações das autoridades. O conhecimento sempre vence o pânico. A natureza já mostrou inúmeras vezes que sua força é impossível de controlar. Ela apenas precisa de alguns segundos para mudar completamente uma cidade. Hoje o Brasil é considerado um país de baixo risco para grandes terremotos. Mas a Terra nunca para de se mover. Enquanto você assistia a este vídeo, pequenas placas tectônicas continuaram deslizando silenciosamente sob nossos pés, sem fazer barulho, sem pedir licença. E lembrando que, por mais seguros que nos sintamos, vivemos sobre um planeta vivo, um planeta que nunca deixa de mudar. E a pergunta permanece: se um dia a natureza resolvesse nos surpreender, será que estaríamos realmente preparados?